do que a gente conversou ontem, tá? Para quem não estava na sala ontem, não fica tão perdido. Então, a gente falou sobre a história, falamos um pouco das teorias, alguns autores, e a gente foi caminhando aí ao longo fez um cronograma, né? Assim, tipo, passando desde do século XVIII, XIX, falando um pouquinho de cada um, do Vallon, do Vygotsky, do Piaget, e de alguns autores também dos mais recentes. Agora, assim, não deu para falar de todos por conta do nosso tempo, tá? E lembrando também que a gente deixou um material na biblioteca, tem bastante coisa lá, tá, gente? Quem tiver um tempo depois, que queira se debruçar na leitura, é muito válido, tá? E ontem a gente também discutiu várias questões do cotidiano na escola. A gente falou um pouco sobre os desafios desse século XXI, que a psicologia do desenvolvimento, ela ajudou bastante para essa compreensão de aprendizado. E aí, eu acho que algum aluno questionou, né? A gente está falando sobre psicologia do desenvolvimento, psicologia do aprendizado, é porque está tudo junto e misturado. Através da psicologia do desenvolvimento, a gente consegue compreender e melhorar esse aprendizado na escola. Interessante que a gente comentou ontem que o nosso sistema educacional, ele é compartimentalizado, fragmentado. Então, a gente, para passar de uma etapa para outra, né? Então, assim, a gente, no currículo de vocês, agora no segundo semestre, vocês estão vendo psicologia do desenvolvimento. No semestre seguinte, vocês vão ver psicologia da aprendizagem. Então, assim, quer dizer que eu não posso falar sobre isso? Pode sim, deve, porque está tudo interligado. É isso que a gente estava conversando ontem, que o conhecimento, ele tem que fazer sentido nessa questão das conexões. Porque a gente não pode, eu só falo isso agora. No outro semestre que vocês vão estar com maturidade para entender, compreender o outro conteúdo. Mas a gente vai trazendo, tá? A gente vai fazendo uma costura, né? É como se fosse uma coxa de retalhos e a gente está costurando tudo. É assim que acontece com os conhecimentos. A gente aprende, lembra aquele conhecimento prévio? Então, você faz um link, né? Tipo assim, poxa, aqueles insights. Vixe, agora eu entendi. É porque isso, assim, assim, assim. Então, a psicologia do desenvolvimento, ela veio para tentar mostrar como é que isso funciona na nossa cabeça. Como é que o indivíduo, ele faz esse processo para conseguir compreender e dar esse salto de aprendizado, tá? Então, a gente falou um pouco sobre isso ontem, a gente comentou as questões de escola, da questão da avaliação, e eu trouxe um pouquinho disso para a nossa aula de hoje. Então, ontem a gente parou por aqui, né? A gente viu curta-metragem de 2008, falando, que tem um tema como ex-ET, e a gente discutiu um pouquinho. Quem não viu, por favor, depois corre lá para dar uma olhada, tá? É bem interessante, um videozinho curto mesmo, assim, acho que tem 3 a 4 minutos, e dá para a gente conversar bastante sobre ele. Alguns alunos colocaram algumas visões, alguns questionamentos, e a gente falou que é urgente, necessário que a gente faça essa discussão mais ampla, porque ao longo da história, esses teóricos, eles ficaram muito na questão da infância e da adolescência. A gente falou, acho que vocês também lembram, que Piaget, ele fez aquela divisão das quatro etapas, né? Então, assim, todos esses teóricos, eles ficaram muito na observação da criança, nessa fase da criança até a adolescência. E aí, hoje em dia, se compreende que esse desenvolvimento, ele vai desde o início, quando a gente nasce, até a fase adulta. A gente está todo dia nesse desenvolvimento, a gente está aprendendo todos os dias, tá certo? Então, hoje, os teóricos, os estudiosos, eles sabem que a gente tem que levar em consideração todo esse conhecimento que a gente carrega e que aprende todos os dias.
E também, pessoal, os mais atuais, eles falam que é muito importante não só o cognitivo motor, né? O afetivo, o biológico, o social, tudo isso faz parte desse aprendizado. E aí, a gente, indo para o próximo slide, né? Vou pedir para alguém ler para mim um pouquinho, que a gente vai entrar, que a gente discutiu ontem, sobre as leis. Poxa, para que serve esse monte de teoria? Para que eu estudo essas teorias desse povo que já morreu, do século passado, se a gente está no século XXI e eu quero organizar minha vida agora, né? Como professor, como pai, como indivíduo da sociedade. O que esse povo contribui para o dia de hoje? Que a gente falou, que o que passou é para a gente compreender o presente e modificar o futuro, né? Então, aí nada melhor do que a gente ver como é que essas leis que a gente tem que seguir essas regras do MEC, né, do Ministério da Educação, como é que isso é visto? Porque estou ouvindo um eco aqui, gente. Estou falando e estou me ouvindo aqui com o celular. Deixa eu baixar um pouquinho, está me incomodando um pouquinho. Então, a gente vai agora ler um pouquinho também sobre o parecer, né, de 2009. O que eles falam a partir de todas essas descobertas, de todos esses teóricos, aí, todas as contribuições, o que acontece no nosso dia a dia aqui no Brasil. Alguém pode ler essa parte aí, para mim? Boa noite. Eu posso, boa noite. Opa, Nilson. Pode ir, então. Pode ir, se você quiser. Olha, eu posso ler. Tem até disputa hoje, tá vendo? Adoro, gente. Vai lá. Eu cheguei agora, é do início, assim, a motricidade. Isso aqui. Isso, Assim, a motricidade, a linguagem, o pensamento e a afetividade e a sociabilidade são aspectos integrados e se desenvolvem a partir das interações que, desde o nascimento, a criança estabelece com diferentes parceiros, a depender da maneira como sua capacidade para construir conhecimento é possibilitada e trabalhada nas situações em que ela participa. Olha aqui. Desculpa, vai, pode continuar. Cada criança apresenta um ritmo e uma forma própria de colocar-se nos relacionamentos e nas interações de manifestar emoções e curiosidade. E elabora um modo próprio de agir nas diversas situações que vivencia, desde o nascimento, conforme experimenta sensações de desconforto ou de incerteza, diante de aspectos novos que lhe geram necessidades e desejos, e lhe exigem novas respostas. Quer que continue? Sim. Assim, busca compreender o mundo e a si mesma, testando de alguma forma as significações que constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja com outro ser humano, seja com objetos. Muito obrigada. Olha só, gente, depois de tudo que a gente viu, de tudo que a gente falou sobre alguns teóricos, né? E aí, no parecer de 2009, um grupo de pessoas foram convidadas para poder escrever como a gente deve agir na escola, como é que deve ser feita essa educação, como é que esse processo de desenvolvimento acontece. E aí, vocês percebem que em cada parágrafo desse aqui, tem muito do que a gente viu dos teóricos, não tem? Falando que tem que obedecer essa questão, cada um aprende de um jeito, a criança precisa ter essa segurança para poder interagir, ela precisa ter afetividade, ela precisa estar num meio que seja adequado para ela também, para a idade dela, né? Então, tudo isso que os teóricos de antigamente falavam, que eles pesquisaram, que eles observaram, que viram que era importante, a gente conseguiu trazer isso para dentro de uma coisa fechada que é a lei, né? Que deve ser uma coisa que deve ser seguida, uma sugestão que deve ser interpretada de uma maneira que as escolas que coloquem na sua prática, na praxis, né? Tem que ser feita dessa forma. Mas aí é isso que a gente fala de novo. Tudo isso que está colocado lá,
né, no Conselho de Educação do Brasil. Será que isso está sendo realmente, acontece realmente na prática? Que sempre eu coloco isso nas minhas turmas, porque a gente tem as leis, tem tudo direitinho, mas quando a gente chega na hora do pega para capar, na hora que a gente está lá com aqueles 30 meninos, 40 alunos, os adolescentes, 25, seja lá quantos, será que a gente consegue fazer tudo isso? Será que a gente tem uma estrutura? Será que a gente tem um apoio da gestão? Será que a gente consegue realmente passar para esse aluno tudo isso que ele realmente precisa? Então, são esses questionamentos que eu quero passar para vocês, né? E ao longo da história aí, as coisas também vão mudando, nada é fixo, gente. Se você pegar essas leis desde 88, né, com a Constituição, elas vão sendo modificadas de acordo com a necessidade, de acordo com as descobertas, porque tem várias modificações, certo? Depois, com o tempo, eu posso trazer algumas para a gente poder fazer uma comparação. Será que melhorou? Será que piorou? Será que está do mesmo jeito? O que aconteceu de avanço, né? Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, em 2010, já foi um ano depois, né? Tem um artigo aí que eu coloquei para vocês sobre a educação infantil. Então, ele fala assim, ó, o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Aí você fala assim, vixe, professora, isso aí tem a ver com qual teórico? É um específico? Não, é uma mistura, né? Porque você não consegue deslumbrar ou ver em um só teórico em todas essas propostas, tá certo? Eu consigo enxergar vários aí. E como é que é a nossa prática? Aí é que está o X da questão. Será que a gente consegue fazer essa mistura ou será que a gente enxerga um teórico, aí eu enxergo outro teórico aqui na minha prática? Vocês estão entendendo, gente? A minha linha de raciocínio, porque eu quero falar tantas coisas e o tempo é curto. Aí, ó, a gente vai dar uma pulada aí, 8 anos depois, vocês que estão na escola ou que não estão na escola sabem que tem agora, teve uma reforma, né, na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, de 2018. Então, ela está bem recente, ainda está as escolas e os professores e todo a educação está tentando se organizar e tentar se apropriar dessas novas mudanças, né? Teve gente que achou ruim, teve gente que achou, tá ótimo, em algumas coisas ficaram legais, em outras não tanto. Então, na Base Nacional Comum Curricular, eu tirei algumas coisinhas para a gente poder conversar, tá? Alguém pode ler? Aí quem estava brigando para ler? Não chegou a ser exatamente uma briga, mas vamos lá. Foi só uma filazinha. Tá bom. Pronto. A BNCC de 2018 apresenta a concepção de educação integral como princípio norteador de todo o planejamento pedagógico. Segundo o documento... Segundo o documento da educação infantil até o ensino médio, o desenvolvimento pleno dos indivíduos deve ser contemplado no processo educativo. Isso quer dizer que todas as dimensões formativas do sujeito, intelectual, física, afetiva, social e cultural, devem ser trabalhadas de modo integrado pelas escolas. Muito bem. E aí eu coloquei mais algumas coisas também, gente. Alguém podem ler aí? Eu posso ler? Tá. A BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento,
rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, cognitiva, ou a dimensão afetiva. Brasil, 2018, página 14. Continuo? Por favor. A BNCC propõe a superação de fragmentação radicalmente disciplinada do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante, em sua aprendizagem e na construção do seu projeto de vida. Muito obrigada. Então, gente, olha só, vocês viram que teve uma evolução, né? Mas tudo fala dessa questão integral, dessa formação complexa, que nada está fragmentado, que a gente tem que ter uma visão mais ampla de tudo. Mas aí eu pergunto para vocês, será que, mesmo com essa BNCC de 2018, os currículos das escolas, a grade curricular, olha como é que a gente batiza esse nome, é uma grade curricular, que é fechadinha, né? Como é que ainda estão sendo vistos esses conteúdos? Como é que a gente aprende? E eu estou falando a gente porque eu me incluo nesse negócio. Como é que nós, indivíduos como alunos, nós aprendemos o conteúdo? É de maneira fragmentada. Será que não era mais bacana se a gente conseguisse fazer os links dos conteúdos? Eu estava conversando com o John agora há pouco, ele falou que no semestre passado vocês tiveram uma aula com o professor Land, né? Então, será que cada conteúdo vai complementar o outro? Ou será que as coisas não têm nada a ver uma com a outra? É isso que eu fico me questionando, que essa psicologia do desenvolvimento, ela era para... o estudo é para facilitar como é que a gente aprende, não dificultar o nosso aprendizado. E nas discussões de ontem, a gente estava falando de alguns aspectos que, para mim, eles estão como se fosse uma parede, assim, sabe? Que a gente não consegue derrubar. É que tudo que está escrito, tudo que foi visto, está tudo maravilhoso, mas na hora que a gente vai para a prática, continua do mesmo jeito. Né? Então, as disciplinas continuam sendo separadas, os professores, muitas das vezes, não conseguem interagir, propor projetos que possam trabalhar juntos. Por que a matemática não pode estar junto da educação física? Por que os professores não podem fazer uma coisa interdisciplinar, né? Por que não pode fazer uma coisa transdisciplinar? Por que um professor de artes não pode contribuir com o professor de português? Por que a história, que fala, poxa vida, a história não está junto com a geografia, porque a gente contextualiza, fala sobre a história, mas ela aconteceu no local, geograficamente, enfim, eu acho que a gente ainda está perdendo muito na educação, porque a gente está num processo ainda do século passado, gente. E aí eu fico me perguntando se todas essas reformulações de leis, do MEC, por que a gente não consegue colocar em prática, né? Por que até hoje, né, no ensino público, existem aquelas avaliações que só favorecem, assim, para poder ver se o aluno aprendeu matemática e português, e cadê as outras disciplinas? Então, eu estou querendo jogar mesmo, viu, para vocês aí, ficarem pensando, né? Pode falar. Posso dar uma opinião? Pode sim. Vamos lá. Eu sou professora, eu acho que eu já disse aqui, desde 98, né? E eu só tinha dado aula de inglês, porque é a minha formação inicial, mas depois eu fiz geografia e tal. Agora, depois eu fui diretora de escola, fui superintendente e tal, e aí passei por muitas visões dentro da educação. E nós sempre nos deparamos com essa questão. Desde eu, professora, porque eu trabalhei muitos anos numa empresa que tinha uma proposta muito interessante em relação à formação dos seus empregados. E, assim, eu fui barrada muitas vezes por colegas, né, quando a gente quer implantar, porque minha disciplina era inglês, quando eu fiz concurso, eu fiz para professora de inglês. E inglês é uma disciplina complicada, principalmente em 98, que não havia livros. Não tinha livros. Eu tirava xerox do meu bolso, fazia um material, levava para a sala, quando terminava eu recolhia para outra turma. Eu ensinava de 5ª série ao 3º ano do ensino médio. Então, por aí começa a dificuldade. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9º, 1º, 2º, 8 séries diferentes, em 3 escolas diferentes. Então, é uma condição muito complicada
para que o professor se envolva realmente num modelo em que ele faça tudo aquilo que deve ser feito por um professor e dentro de uma sala de aula, envolvendo uma sala de aula. A outra coisa que eu vejo é que o mundo hoje, algumas disciplinas, elas são extremamente desvalorizadas porque a gente vive num mundo capitalista que tem duas preocupações, que o caboclo saiba escrever e ler, especialmente para assinar os contratos, e a outra é contar, somar, dividir, multiplicar, e daí a história do SPAES. SPAES português e matemática, que realmente, se você hoje eu valorizo mais o Enem, porque dentro do Enem, você tem um modelo que ele não é perfeito, está longe, mas pelo menos ele tenta contextualizar, ele tenta trazer de uma coisa para outra. Mas eu também acho, professor, e aqui, quando eu falo isso, às vezes, eu levo patada dos colegas. Eu sei que a vida de professor é difícil, mas comparando com 98 para hoje, eu sei que houve uma mudança muito grande, substancial mesmo, na forma como a gente, a quantidade de turmas que a gente tem, a forma como está distribuído, mas mudou muita coisa. Então, assim, às vezes, quantas vezes eu não convidei colegas, né, para a gente trabalhar juntos, né, fazer um trabalho articulado, por exemplo, de inglês e português, literatura, história, geografia, com a matemática, com as ciências, assim, biologia, química já é mais complicado, mas com a área de humanas, a área, sabe, de ciências humanas, mesmo linguagem e códigos, é possível fazer, mas isso dá muito trabalho. Eu lembro que a gente, antigamente, o planejamento era uma mixaria. Hoje, as escolas, os professores planejam por área. Tem um dia livre de sala de aula para planejar. Mas eu via isso como diretora, como superintendente, que cada um fica ali no seu cantinho, no seu quadrado, e, assim, são poucos colegas. Aqueles que querem fazer, às vezes eles são mal vistos, entre aspas, pelos colegas, porque, tu está procurando sarna para se coçar. Quando eu vi colegas querendo fazer uma prova, por exemplo, onde abordasse disciplinas diferentes, né, conteúdos diferenciados de mais de uma disciplina, e eu vi esses colegas sendo criticados, né, porque, fica inventando moda. Então, assim, vamos combinar que esse é um processo que, para mim, não é uma falha só do professor, ela é sistêmica. Sim, com certeza. E ela começa na universidade, porque na universidade a gente também tem esse modelo. Sabe, Isso. a gente tem um modelo que às vezes você não pode pular fora da caixinha, porque o professor quer aquilo ali, né, aquele pensamento, você às vezes tem até receio de divergir, porque você fica meio, como é que eu falo? Mal vista não, assim, aquela chata, aquela menina tá sempre do contra, sabe? E eu, assim, eu sou do contra mesmo quando eu quero ser, quando eu preciso ser, acho que devo ser, né? Então, nesse aspecto, eu participei dos fóruns aqui estaduais, fui representante do estado lá em Brasília, na convenção lá que já começou a discutir a BNCC, participei de todos os momentos, e acho que é uma evolução grande. Mas a maioria dos professores, honestamente, eles não leram, certo? A gente fez a semana pedagógica e acho que aqueles diazinhos ali que a gente lê, passa o PowerPoint, explica, porque não é um projeto que você tem que sentar, ele tem uma profundidade muito maior do que uma simples semana pedagógica em 3 dias. Então, eu acho que essa mudança, ela tem que começar por nós, tá? Nós, professores, porque se não sair da base, não vai ser de cima para baixo que vai funcionar. Acho que tem que ser por nós. E eu já vejo isso em alguns, mas são pontos, assim, isolados, e que muitas vezes são criticados, tanto pelos colegas quanto pelos alunos, porque você ensinar é trabalhoso mesmo, dá trabalho, né? Por isso que é importante essa continuação, essa formação continuada do professor, porque também a gente não pode se acomodar, que é outro problema, né? Quando o professor, eu já estou pronto, já sei tudo, eu vou ensinar só isso, mas não é assim, que a gente acabou de ver que o processo de evolução, né, no conhecimento, ele é contínuo, a gente não para. Você pode até, numa leitura de um livro, você pode ter uns insights e você dá aquele, né, upgrade nos teus
enfim, de tudo, de uma compreensão de algum assunto, você pode mudar até de opinião. Eu sempre achava que era daquele jeito. Quantas vezes na área da ciência, da saúde, a gente ouve o pessoal falar assim, nossa, se tomar muito café, faz mal. Aí depois, não, café faz bem. Então, não existe uma verdade absoluta, tudo pode mudar, né, de uma hora para outra, então, com descobertas, com a ciência. Então, assim, não tem nada estagnado. Eu acho que a gente está realmente... A educação está nesse processo o tempo inteiro, né? E nós temos que estar inseridos nesse processo também. A gente não pode ficar, o negócio lá tá mudando, e eu vou assim, eu não vou mudar, não. Eu aprendi desse jeito, eu vou ensinar desse jeito. Aí é que tá o problema, né? Porque parece que você parou no tempo. Você não está querendo evoluir junto com as mudanças que estão acontecendo. E aí, eu acho que, como você falou, o professor tem que estar antenado com as coisas, gente. Porque eu conheço muitos que estão naquela época da cartilha mesmo, aquela coisa assim, não, eu vou dar só isso aqui mesmo, vou explicar só isso, que é o suficiente para eu poder manter aqui meu trabalho, meu empreguinho. Mas o objetivo do que a gente está conversando é sobre o desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, independente se eu sou professora de uma criança ou sou de um adulto. A gente está falando de contribuir nesse desenvolvimento de conhecimento, né? Por isso que a gente está nessa disciplina de psicologia do desenvolvimento. Por quê? A gente está vendo que todos esses teóricos, eles falam que a psicologia do desenvolvimento é para ajudar nessa aquisição de conhecimento, para que eu tenha meu aprendizado seja de uma forma tranquila, né? Sem muitos traumas. E, gente, você falando aí, me passa várias coisas na cabeça. A gente evoluiu bastante. A inclusão, que era para ser uma coisa bacana, né? Você incluir pessoas com algum tipo de sei lá, enfim, a inclusão tem de vários aspectos. Não é só uma deficiência física, mas a inclusão, ela é global, né? E aí, será que isso está dando certo? Será que o professor, ele está com condições de atender essa demanda com a inclusão? É outra questão que a gente pode conversar mais na frente, né? Que é muito delicada. E aí o pessoal fala assim, mas isso aí, meu filho, é igual aquela história que a gente está vendo aqui da pandemia. Só vai doer quando chegar perto de mim, se tiver alguém da minha família passando por isso, que eu vou tomar o susto, né? Porque enquanto tá com o outro lá, eu não tô nem aí. Mas quando chega aqui perto de mim, que vai mexer comigo, aí eu vou me preocupar. Então, cadê a coletividade, né, gente, do ser humano aí, para a gente poder pensar no outro e tentar fazer o nosso melhor? Porque eu já peguei uma turma de alunos e quando eu cheguei no primeiro dia de aula, planejei minha aula inteira, tinha 5 meninas cegas. E eu preparei meus slides para poder dar a aula, né? E quando cheguei lá, 5 alunas cegas. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? Eu não vou fazer aqui o slide como se as meninas não estivessem na sala de aula. Então, eu tive que, na hora, tentar fazer uma maneira diferente para poder incluí-las na aula, porque elas iam ficar... só com o slide, como é que elas iam enxergar a gente? Então, são questões, assim, que a gente tem que estar aberto, preparado e se colocar no lugar do outro. Porque depois que eu fiz a aula e tal, uma das meninas falou para mim assim, olha, professora, eu queria agradecer porque a senhora se preocupou com a gente, não sei o quê, porque tem professor que vem para cá, a gente fica, parece que nem existe. Eles ficam falando, passam as coisas e não perguntam se a gente se tá tudo bem, se poderia mudar. Aí eu digo, eu imagino. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, né, também. Enfim, meu povo, é muita coisa para falar, né? Vamos passar aqui. Aí eu coloquei no slide. Oi? Tem uma pergunta aqui da Diana Maruíza. Ela pergunta, ontem, no começo da sua fala, a senhora falou nos transtornos como o autismo
Sim. TDAH. Sabemos que cada vez mais esses transtornos estão cada vez mais presentes nas escolas, tanto públicas como particulares. Professora, qual o seu ponto de vista em relação à inclusão e às teorias do desenvolvimento? A senhora acha que novas teorias deveriam existir para atender essa demanda? É preciso ampliar alguma coisa nesse sentido? Gente, olha que pergunta maravilhosa. Você sabia que essa pergunta que ela fez aí é uma das nossas atividades? Eu não sei nem se eu respondo, porque se eu responder agora, vocês vão. Mas olha que bacana. Quem foi que perguntou foi a Diana, né? Diana, essa pergunta tua, ela é uma das nossas questões do fórum, certo? Já já vou chegar lá. Você aguenta um pouquinho, então, tá bom? Que a gente vai chegar lá. É uma coisa super pertinente e foi isso que eu joguei para vocês também, para a gente discutir junto, tá bom? Então, eu não vou falar minha opinião, não. Eu quero ouvir de vocês também, mas a gente vai trocar, tá bom? Eu coloquei aqui, gente, um slide sobre avaliação, tá? O que é avaliação? Alguém pode ler, gente? Adoro botar o povo para trabalhar. Eu posso, eu adoro ler. Vamos lá. Se alguém quiser ler, eu saio, mas se não quiser, eu posso ler, né, quando precisar. Avaliação, substantivo feminino. 1. Cálculo do valor de um bem ou de bens. Por extensão, valor determinado por quem avalia. Do apartamento atingiu... O que é esse A que eu não sei? É porque eu tirei isso aqui de um dicionário. Só para vocês verem como é que acontece, o que significa avaliação. Do apartamento atingiu alguns milhares. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. Fala do Libânio. Avaliar a aprendizagem tem um sentido amplo. A avaliação é feita de formas diversas, com instrumentos variados, sendo o mais comum deles, em nossa cultura, a prova escrita. Por esse motivo, em lugar de apregoarmos os malefícios da prova e levantarmos a bandeira de uma avaliação sem provas, procuramos seguir o princípio. Se tivermos que elaborar provas que sejam bem feitas, atingindo o seu real objetivo, que é verificar se houve aprendizagem significativa de conteúdos relevantes. Moreto. Gente, isso aí foram dois teóricos que são bem conhecidos, tá? E de tempos diferentes, né? O Libânio de 1994 e o Moreto de 2005. Mas o ponto de vista deles sobre avaliação é muito pertinente. Porque até hoje eu fico um pouco traumatizada com a avaliação, certo? E no nosso sistema, eu vou falar para vocês, porque eu sou jogo aberto. Nas minhas disciplinas, geralmente, eu dou 10 para todo mundo, certo? Aí o pessoal, vixe, a professora Hebe é muito gente boa, ela sempre dá 10, ninguém fica reprovado, não sei o quê. Não, eu não reprovo ninguém, você que pode se reprovar, né? Porque eu parto do princípio que se você, como adulto, né? Eu não estou falando de criança, mas vocês estão numa universidade, o objetivo de vocês é de aprender. Então, se cada um está aqui, dando o seu melhor, prestando atenção, tentando aprender, eu não relativizo, assim, o fulano, porque, assim, uma coisa que acontece muito na sala de aula, que eu já vi, um professor, ele tem a média do aluno, né? O aluno ali é maravilhoso, aquele aluno ali é comportado, sempre tira nota boa, presta atenção, e o outro ali não tá nem aí. Sai da sala, bagunça, não sei o quê, mas na hora da prova, que ele tem que fazer, ele tira 10. Aí ela, como é que pode um negócio desse? O menino nem presta atenção e tira 10. Aí eu digo, gente, olha aí, é porque
o conhecimento ele não tá fechado. Só vai aprender quem tá assim? Ou será que o menino que tá, presta atenção um pouquinho, daqui a pouco tá fazendo outra coisa, será que ele também não tem capacidade de aprender o que ela tá passando ali? Ou será que, vocês estão entendendo que, assim, a avaliação, ela é muito mais ampla do que só um recorte de um momento que eu vou fazer 10 questões e vou avaliar o aluno. Porque eu conheço gente que passa 3 meses sem nem ler o que está nada aqui. Tá? Teve a aula, não participou, não prestou atenção, mas tem o material. Ele leu o material todinho, 2 dias antes, na hora da prova ele fecha. E o outro aluno que participou, que prestou atenção, que interagiu, na hora da avaliação, ele está lá fazendo, aí fica na dúvida, pai, será que isso aqui é isso mesmo? Ah, vou botar isso aqui, minha opinião é essa aqui. Aí ele tira um 9, um 8. É muito relativo, meu povo, muito relativo. É muito complexo. Avaliar é uma coisa complexa. E nem todos os professores conhecem seus alunos de verdade. Às vezes você passa o ano todo numa sala de aula e você não lembra nem o nome do aluno. O menino fala contigo, opa, professor, opa, tio. Você fica olhando assim, é o João, Lucas, Fernando, como é o nome desse menino? Então você não conhece seu aluno, nem pelo nome, enfim. Né? É o nosso sistema, é desse jeito. Você entra na sala de aula, dá o seu conteúdo, mas não sabe como é que é o processo de cada um. Isso é quase impossível, realmente, no nosso sistema, né? Mas os professores que passam o dia inteiro de educação infantil e fundamental faz até aqueles relatórios, né, do aluno e consegue perceber um pouco melhor esse desenvolvimento de aprendizagem. A gente, que às vezes está na sala de aula, que você fica 2 horas, uma vez por semana, é mais difícil. Então, e aí como é que você vai avaliar? Numa prova de 10 questões em meia hora, 1 hora. E aí também é aquela coisa que eu não sei se eu falei com vocês ontem, que o aluno, naquele momento da prova, ele pode estar passando por algum problema emocional, biológico mesmo, de alguma dor, e ele não vai conseguir render como ele poderia. E aí, por causa disso, ele vai levar uma nota baixa, e aí pronto, fechou. Tirou um 0. O menino estava passando mal, com dor de cabeça, ou então assistiu alguma coisa que abalou emocionalmente, ele não conseguiu fazer a prova direito. Aí, só por isso, ele é um péssimo aluno. Vai ficar com a média 2. Enfim. Professora, tem um aspecto que é muito relevante e que nem sempre, por exemplo, nessa situação que eu lhe falei, meus primeiros 3 anos, eu tinha 800 alunos. Eram 800 provas, eram 16 turmas. Lá para o meio do ano, depois do meio do ano, diminuía porque tem evasão, mas eu tinha 800 alunos, então eram 800 provas para corrigir. E era de 5ª série ao 3º ano do ensino médio. Então, assim, aquilo não era trabalho, não, aquilo era um castigo, que eu vou para o céu quando eu morrer, se existir. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente tem alunos, como você comentou, que bagunça e tal. A gente às vezes esquece que a aprendizagem ela ocorre de modo diferente em cada um. Eu já tive alunos assim, extremamente inquietos e tal, mas que ele aprendia, sabe, pelo jeito dele. Ele ouvia, ele captava aquilo ali, ele guardava. Ele era muito, assim, ele percebia as coisas no ar. Já tinha outro que anotava tudo. Quando chegava no dia da prova, ele não sabia, ele não desenvolvia, ele não tinha um raciocínio que ele fosse buscar e argumentar. Então, um vai pelos olhos, outro vai pelos ouvidos, outro vai porque lê tudo e tudo mais. Então, a forma que cada um aprende, né, é muito diversa, porque nós somos diferentes um do outro. Graças a Deus que ninguém é igual a ninguém, né? A gente tem uma identidade, né? Então, do mesmo modo, eu acho que a aprendizagem é dessa forma. E eu entendo que é difícil para os professores perceberem isso. Mas a gente hoje já tem, como é que eu posso dizer, literatura, a gente já tem todo um suporte teórico, né, metodológico, que nos permite identificar melhor esses aspectos da questão da avaliação, que eu acho que é um grande nó, porque a gente não avalia, nós não avaliamos, nós fazemos testes que não medem, que não nos dão um retorno naquilo que a gente deveria ter.
Ó, a Lilian colocou também aqui, ó, que o valor determinado por quem avalia também é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. O Professora, professor, né? Oi! eu só queria ressaltar, assim, pegando sua fala, né? O quanto é importante um modelo de ensino que seja mais humanizado, não voltado só para nota, não voltado só para uma avaliação. E aí eu coloco como exemplo eu mesmo, que as aulas da UES começaram no semestre passado, e um mês depois das aulas, a minha mãe foi para a UTI com Covid, né? E eu tive que estudar todo o semestre, ela passou 1 mês e 20 dias, eu tive que estudar todo o semestre, cuidando da casa e, ao mesmo tempo, falando dela, né? E ainda assim, tive que dar conta de avaliação, tive que dar conta de não ser reprovado. E esse semestre está a mesma coisa. Minha mãe faleceu em janeiro e eu estou tendo que dar conta de estudar, aguentando todo esse luto. E o quanto o ensino humanizado ele é importante, porque assim, eu sou um exemplo, mas quantos alunos a gente não pega com dificuldades em casa, nesse momento de pandemia, até passando fome, né? E a gente querendo nota, querendo avaliação e colocando ele no reforço e sem prestar atenção que existe toda uma coisa atrás dele, né? Além da escola. Oh, meus sentimentos, viu? Por sua mãe. Gente, então é isso, a gente tem que... É uma coisa assim, tão simples, é tão fácil de enxergar que a gente está lidando com seres humanos. E muito do que está hoje tem a ver com o que a gente falou antigamente, nas aulas, na aula anterior, sobre a emoção versus razão, né? Na época da Revolução Industrial, que era que tudo tinha que ser provado, que a ciência, que não sei o quê, que o corpo, enfim, naquele momento ali, gente, do século XVIII, parece que ainda está hoje no século XXI. Então, a gente não pode não levar em consideração esse lado emocional do indivíduo, porque a gente é um ser complexo. Então, como você falou aí muito bem, é uma coisa que vai além, né? Além do conteúdo. A gente está lidando com pessoas e a gente viu ontem, com alguns exemplos, do quanto tem coisas que marcam a nossa vida. Durante anos, de uma coisa que você vivenciou, que você ouviu de um professor. Tem um autor que ele fala que a crítica, você colocar o dedo, né? Você não fez a tarefa, você não sei o que, não sei o que. Então, assim, como é que a gente tem que lidar com esses alunos? De que forma eu tenho que cobrar, né? A cobrança, cobrar conteúdo, era para ser uma coisa mais tranquila, mais respeitosa, era para ser uma coisa mais, como você falou, humanizada mesmo, porque a empatia, você tem, empatia e o amor para o que você está fazendo também, né? Você não pode ser de qualquer jeito. E aí a gente tem um exemplo que eu estou trazendo aqui do Freire, Paulo Freire, 100 anos, né? Não podia deixar de colocar um pouco do Paulo Freire para a gente aqui discutir. O Paulo Freire, em 96, ele tem várias obras, né? Mas a pedagogia da autonomia. E aí tem essa parte que eu coloquei para vocês. Alguém pode ler? Eu posso ler. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, o professor que ironiza o aluno, o minimiza, que manda que ele se ponha em seu lugar, ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, se furta ao dever de ensinar, está respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. Viu aí, gente? O que ele fala para a gente é claro, né? Era para ser uma coisa que a gente deveria seguir, mas não porque ele está falando. Era para ser uma coisa inerente mesmo, assim, a gente fazer naturalmente, tá entendendo? Era para ser uma coisa não como está hoje. A educação é um privilégio para poucos e uma boa educação para menos ainda.
Então, a massa mesmo, assim, é uma coisa, aprende uma coisa muito superficial, que os meninos não conseguem fazer sentido. Eu lembro que na disciplina de matemática, os conteúdos eram coisas assim, meu Deus do céu, física, quando a gente começa a estudar física, que a gente não consegue conectar aquilo com a vida no dia a dia. É complicado para a cabeça de um adolescente, de uma criança, conseguir fazer todo esse sentido, né? Eu tô aprendendo isso para quê mesmo, gente? É para passar no vestibular, né? Porque vai cair lá na prova. Então, os professores ainda tem muito que evoluir nesse sentido. E o sistema também, né? Tem que ser mais, abrir um pouco mais. Mesmo com tudo que a gente já viu aí de mudança, tem muito problema para ser feito. E uma questão que a Diana colocou aqui, da pessoa que quem é que vai avaliar? Quem é essa pessoa? E aí eu coloco aí, quando, quem, por quê e o que devemos avaliar? Como é que eu vou conseguir avaliar um aluno se eu não tenho curso de psicologia? Menino, como é que... o professor tem que ser psicólogo, professor, não sei o que, né? Não tem aquela história que a pessoa fala. Mas para você fazer uma avaliação de um indivíduo, no caso do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento cognitivo, é muito complexo. Então, será que a pessoa que está fazendo essa avaliação, ela está levando em consideração tudo isso? Ou é só o conteúdo ali? Não, aqui não deu certo. Então, tem algumas pessoas que já falam sobre essa questão do professor. E quando tem prova subjetiva, gente, quando é objetivo, que é marcar, né? Objetiva que tem o gabarito, e quando é uma prova subjetiva, que você escreve e a pessoa que está avaliando, ela vai interpretar do jeito que ela achar. Não era isso que eu queria que ele tivesse respondido. Não, ele não entendeu a meu ponto de vista. Então, aí fica mais complicado ainda. Alguém pode ler, por favor, essas 3? Quem não leu ainda... Para não dormir, quem está com sono. Eu posso, se ninguém aparecer, eu posso. Pois leia aí, que a gente já tem... Quando, quem, por quê e o que devemos avaliar. Para Kramer, 1989, não só na educação infantil, mas também nos demais níveis do sistema escolar, os avaliados são única e exclusivamente os educandos. Por isso, é necessário avaliar criticamente essa prática, pois o fato de, na maioria das vezes, os alunos serem o único objeto de avaliação revela a estrutura de poder e autoridade da grande maioria das instituições escolares. Nesse sentido, todos são objetos e sujeitos de avaliação: professores, equipe gestora e pedagógica, crianças e pais. É importante destacar que o desenvolvimento do indivíduo envolve as habilidades de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação intra- e interpessoal, para que possa fazer uma leitura de mundo. Sendo assim, a nota acaba não possuindo significado algum em si própria, quanto ao sucesso ou fracasso da aprendizagem, ou se ela de fato aconteceu. É isso aí. Tá vendo aí, né, meu povo? Era para ter uma avaliação mais completa, né? Não é só o aluno, mas o meu professor. Será que aquele professor tá certo mesmo? Como ele está ensinando? E aí, gente, em 2008, porque assim, a gente vai no processo, vai aprendendo, aí desaprende, aí depois não concorda, depois concorda, e aí, como eu esqueci o nome da menina que estava falando com a gente antes, cada experiência, cada vivência da gente vai nos modificando, né? Então, ao longo das minhas experiências como professora, eu tive algumas coisas muito bacanas. Eu trabalhei numa escola do Lauro Oliveira Lima, que foi um discípulo do Piaget. Então, na escola dele, eu aprendi bastante lá nessa questão, né, das fases, direito, como é que a gente poderia planejar para eles. Então, todos os dias a gente tinha um feedback. E aprendi bastante, viu? Muito, muito mesmo. Depois eu tive um tempo também com o Edgar Linhares, trabalhando em Sobral, viu? Nas regiões ali de Mucambo, Graça. Eu dei aula em alguns locais ali. Formação de professores. E outras vivências, por quê? Você sai da zona de conforto de Fortaleza e vai para o interior, né? Para a zona rural.
E era muito legal você conhecer outra realidade, né? De outras crianças, outras vivências, outros professores que estavam ali trabalhando com uma infraestrutura bem mais precária do que as que eu já conheci em Fortaleza, de dar aula numa escola particular, né? Com crianças que chegavam todas com a fardinha bonitinha, cheirosinhas, né, com os livrinhos tudo bonitinho, capadinho, e depois você vai para a zona rural e vê os meninos indo de chinelo, às vezes com fome. Então, essas vivências, elas fortalecem e a gente fica mais atento, né, assim, poxa vida, por que é essa desigualdade na educação? Por que todo mundo não aprende, tem as mesmas oportunidades? E lá nessa época que eu estava dando aula para esses professores, né, no interior, eu via que eles eram a questão da questão afetiva, eu fico até emocionada. Da questão afetiva era muito mais forte, sabe? Eles tinham uma ligação imensa com os alunos. Era uma afetividade contagiante. E eu disse, poxa vida, que coisa linda, que coisa linda. Esse cuidado com o aluno, sabe? E aí, eu ficava pensando que isso era para ser também com os outros professores, com todos os professores, que as crianças, elas merecem precisam desse cuidado, independente de lugar onde mora, né? Porque criança é criança em qualquer lugar, ela pode ser rica, pode ser pobre, ela necessita de afeto e de todos os cuidados também. Mas, oi. Só compartilhar, você estava falando, eu me lembrei também, mais ou menos em 2006, 2007, haviam alguns projetos aqui em Sobral, eles não eram ele era da educação, mas não era ligado à escola, funcionava na escola, né? Eles eram como professores da escola. Se eu não me engano, era o projeto Segundo Tempo, mas eu não vou dizer o nome porque eu posso estar errado. Uhum. E aí eu tinha alguns amigos que eles trabalhavam no interior. E aí o dinheiro era pouco, eles não tinham como estar indo e voltando do interior para cá, então eles iam de manhã cedinho e passavam um dia lá. E às vezes tinha professor que só tinha aula à tarde. Então eles aproveitavam a manhã que eles já estavam lá para visitar os alunos, para ir buscar os alunos em casa, para conversar. E eu achava aquilo tão bacana, tão bonito, e você notava assim que esses alunos que ele ia geralmente não faltavam, esses alunos tinham um rendimento melhor, e isso era tão bonito de se ver, sabe? E eu entendo que numa escola de interior, às vezes, são pouquinhos alunos, então dá para ele fazer essa buscativa, né? Diferente de uma escola de uma cidade maior. Mas é muito bonito de se ver, sabe? E eu não vejo mais isso, infelizmente. Pois é. Então, a gente é uma coisa bem complexa, né? Porque a educação, ela tem várias vertentes, várias realidades diferentes. Então, por mais que a gente tenha uma lei, alguma coisa que nos oriente, mas para cada canto que vá, é diferente. Então, você tem que ser bem flexível, né? Em 2003, teve os princípios da Unesco e as propostas transdisciplinares, que também foram um avanço para essa metodologia. Ai, tô tossindo, gente, peraí que eu tô um pouco emocionada para falar aí. Mas, assim, para mim também isso aqui foi uma coisa, um ganho, porque alguém pode ler, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Vocês já viram isso? Já leram em algum lugar? Pronto, professora, posso ler? Já. Só respondendo um pouquinho antes, esse aprender a conhecer eram os 4 pilares das escolas de educação profissional. Que foi quando? Começou, as primeiras turmas foram em 2009. 2009. Uhum. Então, esses pilares de 2009 das escolas já foi porque na Unesco, em 2003, já se começou a falar sobre isso. Então, é sempre assim, né? Começa uma coisa, tipo, aí lá na frente, depois de muita conversa, aí as pessoas começam a trazer pro dia a dia, para a escola e tal. Pode ler, gente, alguém? Aprender a conhecer. Fazer ligações entre os saberes, a fim de estabelecer sentido
ao conhecimento no cotidiano dos alunos, tornando prazeroso o ato de compreender, descobrir, construir e reconstruir o conhecimento para que este não seja descontextualizado do cotidiano. Aprender a fazer. Teoria e prática para que o aprendizado transponha limites. Colocar em prática. Eu estou no celular, gente, desculpa. Tá. Teoria. Ser flexível, né? Ser flexível, intuitivo, saber comunicar-se, resolver conflitos e ter iniciativa. Aprender a conviver. Respeito às normas que regem as relações entre os seres, mas que antes devem ser compreendidas, compartilhadas e validadas, muito legal, pela experiência interior de cada um. Trabalhando o respeito à diversidade, à humildade, desenvolver a percepção de interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos comuns, menos competitividade, né? Competitividade e mais solidariedade. Isso é o que a nossa colega ele estava falando, principalmente dentro das escolas profissionalizantes, a gente vê muito essa questão para aprender. Aprender a ser. Aprendizado contínuo, flexível e aberto, tanto por parte dos educadores como dos educandos, desenvolvendo sensibilidade, sentido ético. Outra coisa que a gente tem que trabalhar na nossa sociedade, somente no meio dos nossos alunos, professores. Estético, responsabilidade pessoal, né? E também o pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa e crescimento integral do ser. Esse último é Pois o crescimento gente. integral do ser, meu Deus, é uma responsabilidade. Então, assim, é uma coisa que a gente está vendo aí, que está escrito que a gente pode, numa reunião de gestão, se alguém falar assim, mas você está fazendo coisa que não precisa. Opa, peraí, que eu vou pegar aqui, olha só, tá aqui, gente. Por que a gente não sabe que está sendo sugerido pelo MEC? Tá aqui, ó, não é da minha cabeça, tá aqui também, ó, tá vendo? Então, a gente tem que também, o bom da gente ter esse conhecimento é que a gente pode ter argumento. Porque quando a gente, aquela história do oprimido e do opressor, né? Quando o cara, não, você vai ter que fazer assim, 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 assim. Oxe, mas olha aqui, eu estou tentando fazer de acordo com as normas, com as sugestões do MEC, com a lei das diretrizes e bases, do BNCC, enfim. A gente conhecendo, a gente pode argumentar. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nas escolas, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né, em 94. Então, aí eu era pessoa que não conseguia argumentar, porque não conhecia muita coisa. Aí, com o passar do tempo, eu já fui criando, né? Fui criando mais, como assim? Arte? Tá pensando que aula de arte não é importante, não? Mas é porque assim, 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 assim. Eu ficava falando lá as coisas, a pessoa, vixe, a Hebe aí tá danada. Porque aí a gente argumentando, pessoal, é importante você saber das leis, saber direitinho dos teóricos, até para falar. A senhora já ouviu falar em Piaget? A senhora já ouviu falar em Vygotsky? No Valon, que fala da afetividade? Oxe, a senhora tá por fora aí, rapaz. Tá entendendo? A gente também a gente tem que multiplicar os saberes. A gente aprende e depois a gente, sai jorrando por aí tudo, entendeu? Professora? Oi, pode falar. Posso dar uma contribuição, né? Pode. Em 94, a senhora disse que estava na faculdade, eu estava no pedagógico, e logo em seguida eu iniciei, né, fiz uma seleção em 2001 na Prefeitura de Fortaleza, aliás, passei por várias seleções, e aí tive a honra de entrar em 2001 logo na Prefeitura, mas ainda não tinha minha graduação, aí fiz pedagogia em 2001 para 2002, foi isso mesmo. Aonde? Na UES? E aí... Não, eu fiz mesmo pela UVA, porque eu já tinha a prática, como eu entrei no concurso, né, entrei como terceiro pedagógico. E aí eu vi uma grande diferença entre o antes e o depois, porque quando a gente tem o conhecimento, você está falando aí do conhecimento, né, desses pilares, e a gente consegue ver que entre o conhecimento ele é um divisor, no caso, né, antes do conhecimento, a minha prática era uma. Depois do conhecimento desses 4 pilares, em 2003 exatamente, eu até me deportei esse ano,
O conhecimento, né, que você traz para a sua vida já geram outras práticas, né, relacionadas. E os questionamentos são diferentes, as perguntas são diferentes, as motivações são diferentes. E, principalmente, a influência dentro do seu trabalho, junto com a direção de uma escola, uma coordenação, é totalmente diferente, porque você consegue começar a ver aquilo que realmente tem valor, né? E esses 4 pilares fizeram muita diferença depois que eu passei a conhecer, porque a nossa prática, ela muda. E a gente também questiona de outra forma. Então, eu aprendi muito nesse período. É por isso que eu estou, assim, acrescentando esse comentário, porque realmente a gente tomar posse, principalmente nós que estamos aqui na universidade, na UES, é a questão das artes visuais. Eu sempre tive uma prática com as artes na sala de aula, apesar de não ter tanto na minha prática pessoal. Tenho uma afinidade com algumas áreas, né? Mas não era o suficiente. Isso me levou a um novo âmbito de conhecimento, ir atrás, como posso dar aula de artes melhor? Como posso fazer diferença na vida dos meus alunos? Fazendo com que eles pensem sobre isso. Não somente pegando o papel e pedindo, menino, faz uma produção assim, de um desenho, ou estimular para que ele possa escrever alguma coisa sobre algum determinado assunto. Então, isso faz toda a diferença quando você pega esses 4 pilares e coloca dentro da sua prática. Você consegue fazer muito melhor a sua prática. E uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, quando a gente está no meio das artes, seja lá qualquer linguagem, ou artes visuais, ou música, ou dança, ou teatro, né? E a gente vai levar isso para a escola, o pessoal acha que é entretenimento. Quando eu comecei a trabalhar assim, vai ter festa do Dia das Mães. Bia, tenta organizar aí alguma coisa, faz aí um teatrinho, um coralzinho, não sei o queinho, sabe? Aquela coisa assim, muito como se fosse... Eu digo, gente, peraí, que a proposta das aulas de artes não é para entreter. Tudo bem que é uma coisa importante a gente homenagear as mães, mas que fique bem claro que a proposta das minhas aulas não é para isso, para as festas da escola. Aqueles eventos que acontecem durante o ano inteiro, que o professor de artes tem que estar lá fazendo cartaz, decorando a escola para receber não sei o quê. Gente, é além disso, vai muito além disso. As artes, elas não é só para isso. A gente pode, uma vez aqui, acolá, fazer alguma coisa, mas eu lembro que eu já até escrevi alguns artigos em congresso sobre isso, porque que na escola o professor de artes é visto só para preparar a festinha. Porque o professor de artes visuais, ele tem por obrigação fazer os painéis, fazer não sei o quê. O professor de música tem que preparar lá a parte musical. Não, tudo bem, a gente pode fazer uma vez aqui e outra ali, mas não é a proposta das aulas de artes, pessoal. Então, quando vocês estiverem em sala de aula, quem já está ou quem pretende, a gente tem que ser raçudo mesmo e... Poxa, a nossa proposta de artes é um desenvolvimento integral também, de estar ali junto com outras questões, né? Não é só para... Vocês estão entendendo, né? Porque eu passei por isso, eu ficava chateada. Nas últimas vezes agora, o pessoal vinha assim, Hebe, tu não podia fazer lá na escola pública, né? Com os meninos aí, um coral, faço coral, tranquilo, adoro cantar, acho que cantar é importante, a gente pode, sim, mas não é para ficar toda a vida que tiver, vai ter reunião, não sei das quantas, dos diretores lá, não sei da onde, leva os meninos, enfim, eu fico até chateada com isso, porque artes também é ciência, gente, música é ciência, teatro é uma coisa super importante, então a gente tem que começar a colocar isso e... não sei se vocês passaram por isso, como eu passei. Quando você fala, eu tô na universidade, tá fazendo que curso? Artes visuais. Vixe, vai pintar o quê, menino? Vai ser pintor de quadro? Vai fazer argila? Vai fazer o quê? Então, é uma coisa que vai além. Não, meu filho, eu estudo sobre psicologia do desenvolvimento, eu estudo sobre metodologia de trabalho científico. Então, a gente também tem que mostrar para as pessoas que a gente está se apropriando de vários tipos de conhecimento. Não é só a parte prática, a gente está também mexendo aqui no intelecto para poder a gente movimentar essa sociedade, que às vezes ela está vendo uma coisa que foi colocada não sei por quem, que arte não é importante,
né? Então vamos começar aí, ó, levantar essa bandeira aí que a gente tem muita coisa para poder movimentar, porque são 160 alunos aí, viu, gente? Olha como eu tô feliz. E eu sempre digo, meu povo, a gente não pode ainda continuar fazendo o que era, enfim, repetindo, né? Essa visão deturpada que artes é só para entretenimento, ok? Bom, e aí, para fechar essa parte da avaliação, a gente falou ontem, né, que o aluno é classificado como inferior, médio ou superior quanto ao seu desempenho e muitas vezes fica preso a esse estigma, não conseguindo desvelar seu potencial. Isso aí é o Lucchesi também, que é uma outra pessoa importantíssima nessa questão de avaliação, tá? Libânio, tanto o Lucchesi também falam muito sobre isso, dessa avaliação, e a gente tem esses exemplos que eu coloquei aí, que eu tirei, que é complicado, né? Meu filho passou por esse processo de avaliação, e ele teve que, eu fiz com que ele, pedi para ele repetir o ano, porque ele era o mais novo da turma, e aí não estava acompanhando, né? Porque emocionalmente, cognitivamente, motor, ele era o mais novo da sala. Então, a gente conversou e eu falei assim, não, eu acho que o mais interessante é que ele repita para que ele se fortaleça, porque ele ficava assim, a autoestima lá embaixo. Mãe, eu sou o mais burro da minha sala, eu sou o mais fraco, os meus amigos terminam e eu fico lá sem entender nada. E aquilo para mim estava horrível, né? Meu Deus do céu, esse meu filho vai ficar estigmatizado de como sendo o mais fraco da turma, mas era por conta da idade, ele não estava ainda cognitivamente conseguindo acompanhar, porque como eu era professora da escola, né? Então, assim que ele nasceu, eu tinha que voltar a trabalhar e já botei o menino na escola. Que é a nossa realidade, né? Professora, eu Oi? posso falar uma coisa? Pode. Eu tenho 3 filhos e uma filha. E os meus 2 filhos mais velhos são muito próximos. Eles estudavam no Colégio Santo Inácio. E a época, esse meu filho fazia alfabetização, Rafael, o nome dele. E tinha aquela proposta construtivista e tal, né? Os professores estavam estudando. E um dia a professora pediu, era uma cartilha chamada Alpe, me lembro até hoje. A professora pediu o texto lá, tinha um textozinho já, mas era para eles desenharem a casa onde eles moravam, o lugar onde eles moravam. E a gente morava num prédio ali na Monsenhor Bruno. E o Rafael desenhou um retângulo e encheu de janelinhas, ou seja, ele desenhou. Eu, nessa época, trabalhava na Petrobras e estava viajando, mas eu sempre acompanhava as tarefas e tal. Quando eu voltei, que eu fui pegar a cartilha, estava corrigido lá, ela botou assim, que tarefa feia, com várias interrogações. Olha, eu não sei, eu fiquei possessa, sabe? Eu fiquei possessa porque como é que você avalia uma criança de 6, acho que ele nem tinha 6 ainda, eu acho que ele tinha 6 anos, colocando que a tarefa dele é feia daquela forma. Olha, o Rafael nunca mais desenhou, meu filho nunca mais desenhou. Sabe assim, eu nunca vou perdoar aquela professora, porque, sabe assim, eu acho que ela foi um marco que definiu, sabe, que ele não sabia desenhar nada. Ele não desenha, entendeu? Então, eu acho que a gente não tem noção do que a gente é capaz de fazer, sabe, com a autoestima, com um talento que pode vir a surpreender depois, porque quando você elogia, sugere, você dá uma oportunidade para que aquele aluno confie em si e tente melhorar, se superar, né? Então, assim, foi uma experiência que eu nunca esqueci, sabe? Eu sempre... E uma coisa interessante que vocês vão ver, ou já viram, que a arte é muito relativa, do belo, né? Na estética aí que vocês vão ver durante as disciplinas, os professores vão levar isso, porque a gente tem as instalações, gente, tem cada coisa que você olha assim, meu Deus, isso é arte, que o pessoal fala, né? Isso é arte. Gente, a arte moderna, contemporânea, que, enfim, pode falar, gente. Professora, eu aproveito aí a fala e o último slide, e juntando com esse agora da avaliação, e eu quero aqui só passar um pouquinho daquilo que eu costumo fazer, e em relação a essa coisa das festividades. Sou professor da disciplina de arte, ensino médio, e eu costumo realizar eventos
a cada bimestre. Mas não é um evento festivo, é um show cultural no qual o aluno é avaliado a partir da praxis. Ou seja, ele vai realizar as atividades. Por exemplo, agora no primeiro bimestre acontecerá na próxima quinta e sexta-feira. Realizaremos nossa mostra virtual de artes visuais, onde os alunos produziram suas obras, desenhos, pinturas ou fotografias e são expostos. A gente faz isso. Quando era no presencial, a gente fazia. Quando era dança, tinha um evento. Quando era teatro, da mesma forma. E a escola vira um lugar vivo, realmente, daquela forma em que os alunos realmente são protagonistas. Nós criamos, inclusive, o grupo de alunos que prepara o ambiente, né, que prepara todo o espaço. Ou seja, dar a eles a possibilidade de vivenciar esses 4 pilares da educação aí de Jacques Delors. Não é tão somente fazer a decoração de um evento ou de uma festinha, mas uma outra forma de avaliar, eu acho pertinente. E aquelas pessoas que não gostam, que não querem realizar o trabalho, a produção artística, não tem problema, ele faz uma prova. Ou seja, dar aos alunos a oportunidade de ser avaliado da forma que ele se sente melhor. É isso aí. Mas é isso aí mesmo. O grande problema, é o Osmar, né, que falou? Isso. É o processo que não é valorizado, né? Porque eu lembro que também, quando a gente ia fazer alguma coisa de projeto, sei lá, fotografia. Aí eu fiz um projeto de fotografia com os meus alunos, porque a gente estava com essa história de celular, que deu um boom, né? E os meninos tudo com celular. Eu disse, gente, eu vou ter que usar esse celular para poder ter alguma coisa, porque só o WhatsApp, e nem tinha muito Instagram na época, não. Aí a gente foi fazer fotografar partes da escola, porque uma dessas escolas que eu trabalhei tinha muito verde, muitas árvores, flores. Então a gente fez uma exposição de fotografia. Mas o processo de descoberta da escola, de cantinhos por onde eles não tinham nem olhado, né? Assim, a folha, a simetria e não sei o quê. Então aquilo ali, eles redescobrirem o próprio local que eles estavam ali todos os dias, mas nunca tinham notado aquilo, né? Então, pegar um reflexo do cantinho da folha com o céu, enfim, dar a oportunidade de um novo olhar para a rotina. Só que, para esse processo acontecer, foi muito complicado, porque os alunos tinham que sair da sala, tinham que ficar caminhando na escola. Não, na minha aula, eles estavam fora da sala. E aí o pessoal, isso não vai dar certo, esses meninos aí, tudo rodando aí, no meio da escola, não sei o quê. Eu disse, não, mas calma que é por uma boa causa, né? Mas assim, é isso que eu tô te falando, que às vezes a gente é o tempo inteiro, parece que a gente não tem respaldo, sabe? Parece que o que a gente está fazendo é uma coisa, é loucura, a gente está propondo indisciplina. Se a gente vai fazer uma aula de corpo, que é uma sala sem carteiras, você quer levar os meninos para o pátio, num horário de aula, não, isso aí está enrolando aula. É isso que eu quero falar para vocês, que às vezes nós, professores de artes, a gente é mal interpretado. As pessoas acham que aquilo que a gente está fazendo, esticando o corpo, fazendo uma atividade, sei lá, para poder sair um pouco daquela coisa da cadeira sentadinho, é como se a gente estivesse enrolando aula. Eles não conseguem enxergar que tem uma coisa muito maior, que aquela nossa proposta, a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo. Então, o outro colega está lá falando que a gente tá lá, já vai passear com os meninos, né? Lá vai brincar de amarelinha, sei lá o quê. Então, é isso que eu estou falando para vocês, que a gente tem que ter esse respaldo de conhecimento para poder justificar as nossas ações, tá bom? É isso. Mas aí, dando continuidade, pessoal, a transdisciplinaridade, não sei se vocês já ouviram falar, eu conheci em 2008, né? Porque a gente fala da disciplina, da inter, da multi e também tem a trans. A transdisciplinaridade é tudo que está entre, através e além das disciplinas. Quando a gente fala esse além, leva em consideração o emocional, as intuições, a espiritualidade também, porque a gente fala da diversidade, mas a gente também não respeita as espiritualidades do grupo, né, em si.
E aí a trans, ela fala disso, que a gente tem que valorizar também esses conhecimentos que não são adquiridos dentro da sala de aula. A gente tem que também respeitar o que eles estão trazendo da sua vivência. Alimentação, é uma coisa que vai muito, que abrange tudo mesmo. E a gente está também, de um tempo para cá, a gente fala muito da questão de inclusão, a questão de respeito à diversidade, a questão que a gente fala sobre racismo. Tem tanta coisa, meu povo, tanta coisa que ainda está não bem resolvida, a gente ainda não está muito bem preparado para poder falar. Às vezes eu vejo que tem professor que às vezes até tenta, mas ele tem que ter um cuidado muito grande ao abordar alguns assuntos para não machucar ninguém, para não constranger ninguém. Então a gente tem que ter um pouco de muita empatia, um cuidado, né, para poder a gente falar sobre as coisas. Vocês sabem que agora a religião também é um assunto no BNCC que vai ser obrigatório, né, nas escolas. A gente falou sobre isso ontem. Ou eu falei com outra pessoa, nem lembro. Enfim, então a gente também tem que dar espaço para essas conversas, né? Para essas crianças aí. E aí, os pilares da proposta transdisciplinar, ela é um triângulo que eu lembro muito da Ana May Barbosa. Você já ouviram falar da Ana May? Nós estudamos um livro da Ana May no semestre passado. Pronto. Então, aí toda vez que eu falo sobre a proposta transdisciplinar, eu lembro da Ana May, que é da proposta triangular, né? Então, aqui, a base da proposta é os níveis de realidade, níveis de percepção e o terceiro incluído. O que eles falam do nível de percepção? Eu só vou conseguir passar para esse terceiro incluído. O terceiro incluído é como se fosse uma nova informação, certo? Eu tenho um nível de realidade, aí eu vou para o meu processo de percepção para poder entender uma novidade. É o terceiro incluído. E aí, esse conhecimento, ele vai ser uma espiral. Ele não é linear, tá, gente? É um triângulo, mas assim, ele não é linear, ele é o tempo inteiro em desenvolvimento, tá? E isso está ligado com a sociedade, a natureza e o indivíduo. É como se tudo tivesse interligado. A minha ação, ela está ligada ao outro e à natureza, ao ambiente. Uma ação que eu faço, ela pode diretamente ser ligada ao indivíduo e ao local onde eu estou, certo? É uma coisa é do pensamento complexo. E aí, é o tempo inteiro. A heteroformação, são os indivíduos, a minha, que vai ser modificada, e a ecoformação, que é como se fosse a natureza, certo? E eu lembro que, de um tempo para cá, isso foi em 2008, que eu comecei a ouvir falar da transdisciplinaridade, e aí eu ficava pensando, né, que nesse período, o meio ambiente, a sustentabilidade, virou uma palavra muito utilizada. E se a gente não educar também nesse aspecto, a gente está pecando, né? Porque a gente tem que pensar no nosso sistema sustentável, gente, né? No meio ambiente, na questão do lixo, e levar isso para a sala de aula, nas aulas de artes principalmente, né? A gente tentar falar sobre esse assunto. É importantíssimo a gente falar das práticas mínimas, porque quando a gente faz isso na sala de aula, reverbera na escola e leva para casa. Então, automaticamente, a sociedade vai ser transformada. Eu lembro que teve uma época que eu fiz um trabalho com questão de meio ambiente, com os meus alunos, né, falando sobre natureza, aí teve aquela questão das queimadas na Amazônia, então a gente foi falar sobre isso. E aí a gente pensou em fazer uma horta na escola, plantar umas flores, não sei o quê, aguar as plantinhas que já existiam lá. E aí esses meninos começaram a levar isso para dentro de casa, no quintal de casa, né? Mãe, por que a gente não faz, em vez de comprar remédio para dor de cabeça, a gente não faz chá?
Por que a gente não planta capim-santo? Por que a gente não planta boldo? As meninas, né, naquele momento de transição da infância para a adolescência, aí tudo querendo comprar remédio, não sei o quê, porque eu tenho que tomar, não sei o que, eu tô com cólica. Eu disse, gente, vamos fazer uma coisa mais natural, né? Porque se a gente se entupir de remédio, daqui a pouco você toma um remédio para melhorar a cabeça, vai interferir no teu fígado, você toma um remédio para dor do pé, e aí vai interferir na cabeça, enfim. A gente também tem que dar abrir esse leque de opções que a gente tem aí, de conhecimentos das nossas avós, por que não? A ciência, né, ela também traz isso, dessa oralidade que a gente aprendeu com os nossos antepassados, de levar isso também para a sala de aula. Por que não pode levar esse conhecimento para dentro da universidade, para dentro da escola, para dentro da questão que a gente é da ciência, né? Mas por que a gente não pode levar essa oralidade também de tempos antigos para a nossa atualidade? E aí, é uma coisa que a gente pode pensar depois, alguém pode falar também, tá? Bom, é muita coisa, né? O tempo tá aqui, eu tô olhando, já são 8h30, meu povo, sextou, gente. Bom, aí os temas geradores da teia transdisciplinar têm a ver também com os pilares, ó, cuidar do ser, cuidar do meio social e cuidar do meio ambiente. Eu não vou ler tudo, porque eu também vou disponibilizar para vocês esses slides, tá bom? Mas é aqui, ó, buscar ou desenvolver a sensibilidade para consigo e suas relações, que produz desenvolvendo a intuição, a espiritualidade e o autoconhecimento através das atividades que promovem o bem-estar da mente e do corpo. Cuidar do meio social, vivenciar a cooperação, a cidadania e os valores humanos, valorizando e respeitando a diversidade e a pluralidade existente entre as nações. E cuidar do meio ambiente, reconectar a vivência com os elementos da natureza, pensando na sustentabilidade, através de pesquisas sobre alternativas para diminuir o consumo exagerado. Isso aqui é uma coisa, assim, muito, muito, muito importante. Eu trabalhei nas escolas públicas, né, eu estava na escola de tempo integral, e a gente fez um projeto lá de feira, esqueci o nome que a gente deu lá, a feira sustentável, que era uma troca, né, você leva uma peça que você não usa mais, não sei o quê, enfim, a gente fez uma economia criativa sobre essa questão do consumo, né, porque a gente sabe que o adolescente, ele gosta de consumir, olha na televisão e quer aquele tênis, aí o outro que tá lá deixa jogado, e aí tem uma criança que tá com o tênis furado, e a mãe não pode comprar, então a gente também tem que levar essa questão social, porque é uma coisa que ela também vai para um patamar muito complicado se a gente não conseguir orientar também, né? Porque muitas dessas crianças, elas não veem no professor não vou dizer que é um exemplo, né? Então, se as minhas ações, elas promovem um bem maior, então eu vou contaminando, né? Eu vou contaminando os meus alunos, porque o professor, gente, é uma coisa importante para essas crianças e adolescentes, né? A gente sabe que a gente tem um papel muito importante na vida desses meninos. E tanto aí pro lado bom, como pro lado ruim. Porque eu também já tive professores que eu disse, meu Deus do céu, eu queria ver. Eu tinha taquicardia, assim, quando eu ficava nervosa, sabe? Porque o professor era grosseiro, era exigente. Então, assim, tem aqueles professores que você, ai, meu Deus, professora. Como a Angélica, para mim, é uma das referências, 30 anos de convivência com a professora Angélica, gente. Então, assim, para mim, era uma professora que, exemplo, sabe? É uma lady, educada, uma pessoa culta, uma pessoa sensível. Então, é um exemplo de professora que eu vou levar pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida, ela vai ser uma referência boa. Uma pessoa que tudo que ela fazia, para mim, é um exemplo bom. E eu quero levar para os meus alunos o que eu aprendi também com ela. E é isso que a gente tem que fazer, emanar e expandir esse conteúdo, esse conhecimento de coisas boas, né? Que é aí que o mundo vai evoluir, que a gente vai evoluir e que tudo vai melhorar, porque a gente está no caos, meu povo. A gente está num momento muito difícil, muito difícil. E se a gente não se ajudar, né? Se a gente não se ajudar, se a gente não pensar em melhorar, não sei onde é que a gente vai parar. Bom, então, para terminar,
Professora, dá Oi? só um segundinho aqui. O que? Calma. É você, John? Sou eu, sim. Só para avisar, viu, turma, que as frequências estão no chat, certo? São formulários são arquivos do Google Forms, e tenham cuidado porque existe um formulário para cada polo, certo? Então, cliquem no formulário correspondente ao seu polo, certo? Estão aí todos os formulários, e é isso. Podem começar a registrar a sua frequência, mas não saiam agora, né, professora? Que ainda Não, tem não sai bastante não, aula. gente, por favor, é rapidinho, tá acabando. Vamos dar presente, presente, presente. Então, gente, tem algumas... Licença, Oi? não tem o de Jaguaribe na frequência. Oi, Jaguaribe, cadê Jaguaribe, gente? Meu pai é de Jaguaribe, Vou viu? olhar. Minha família, Obrigado. minha O de família é de Fortaleza não Jaguaribe. tá dando certo, não, viu? De Fortaleza. Tá dando erro a frequência de Fortaleza. Jaguaribe esquecido no churrasco. Se der erro, Sobral deu pessoal, bom, vocês Sobral deu fecham. ótimo. Se der erro, vocês fecham e entrem novamente, tá bom? Eu Vou fiz postar de isso. novo. Fiz umas 4 vezes, não dá certo. Bom, vou continuando aqui, vocês vão se resolvendo aí. Tá, vou corrigir aqui, viu, pessoal? Tranquilo que vai dar tudo certo. Tenham Vai dar calma que vai tudo dar certo. certo, vai dar tudo Até o final da certo. aula, vocês vão conseguir registrar a frequência de vocês, garantido. Fiquem aí, de castigo, até o John dar certo aí. Bom, gente, aí tem as gaiolas epistemológicas do D'Ambrosio. E aí ele fala, né, das disciplinas, das multi, da inter e da trans. E aí tem uns exemplozinhos aí, cada um no seu quadrado, cada um nessa gaiolinha, né, protegido. Mas a gente tem que alcançar voos, meu povo, a gente tem que... quanto mais a gente conseguir ter essa visão a longo alcance, né? Melhor para a gente, para não ficar tão fechadinho, tá? Para a gente não ficar só vendo numa ótica só. O que o professor fala é a verdade absoluta. O que eu aprendi naquele livro pronto, eu vou seguir igualzinho. Não, a gente tem que ampliar tudo. Será que aquele está certo mesmo? Será que a minha opinião vai ser essa para sempre? Então, a gente tem que estar aberto, gente. A gente tem que estar aberto para as coisas novas, tá bom? Não fiquem fechadinhos nessas gaiolas. A gente tem que abrir esse negócio e aí você pode voar, você pode ir para vários lugares, conhecer outros passarinhos, aí depois você volta para sua gaiola, aí você está mais com uma outra visão, depois você sai de novo, entendeu? Ele fala disso, que a gente não pode estar preso o tempo inteiro e ficar naquela coisa de acomodação. Eu estou aqui bem, estou protegido, vou ficar só aqui. Não. A gente tem que estar o tempo inteiro interagindo também com os outros passarinhos que estão perto da gente, tá bom? Por favor. E aí eu coloquei a frase do Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmos, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. A gente tem que estar antenado com as coisas, viu? Pelo amor de Deus, vamos ficar aí atentos às coisas, às mudanças, às leituras, às conversas, porque a gente aprende muito também nos diálogos, nos bate-papos, né? É muito legal a gente interagir sempre. E aí, eu vou pedir para alguém ler, do Rubem Alves, que eu também gosto muito. Alguém pode ler? Uma voz aí, uma voz. Cid Moreira, ou então a Fátima Bernardes aí. Posso? Pode? Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Muito bem, obrigada. Rubem Alves. Gente, vamos ser pássaros, vamos voar muito, 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 e não vamos nos deixar aprisionar, tá certo? Por teorias, por leis, né? Por pessoas que dizem que são a verdade, enfim, a gente tem que estar livre para poder aprender e não fazer isso com nossos alunos, tá bom?
Porque imaginem um passarinho aí, o passarinho que não consegue nem cantar, né? Um passarinho engaiolado é uma coisa triste, né, não, meu povo? Pense aí. Eu, quando eu vejo um passarinho na gaiola, eu fico triste, meu povo. Porque tem que estar na natureza. Bom, mas vamos lá. Aí, falando das atividades que a Diana estava perguntando. Eu vou rapidamente para a gente acabar, tá? Atividade do dia 25/4 a 9 de maio, ela vale 24 horas de presença, como vocês já sabem, né? Faça uma análise crítica sobre a aplicabilidade das teorias estudadas para o contexto atual da educação no Brasil. Após a realização da análise, você julga necessária a criação de uma nova teoria? É como a Diana estava perguntando, será que é necessário uma nova teoria? Se você acha que é necessário, você vai escrever alguma coisa sobre isso. Se você acha que tá bom, tá tudo ótimo, é isso mesmo, e, enfim, tá bom? E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso. Viu, Diana? Eu acho que contemplei um pouco, né? Se eu for falar a minha opinião, aí a gente vai tentar ver se todo mundo fala e depois a gente compartilha, tá? Era isso mesmo? Muito obrigada. Bom, gente, olha, tá vendo? A Diana tá antenada aí, né, Diana? A gente tá conectada. E... Professora, só uma dúvida. Pode falar. Sobre essa atividade, são quantas páginas? Gente, eu vou deixar à vontade, tá bom? Pode fazer até uma linha, se você quiser. Se você achar que é necessário uma linha, você faz uma linha, não tem problema. Tá? Tá bom. Obrigada. E aí, o fórum também, a gente vai discutir um pouco sobre isso que a gente conversou. Alguém quer ler? Eu vou ler, né? Porque eu vou ler bem rápido, eu vou ler rapidão. Alguém quer ler? Eu vou ler. A sociedade contemporânea tem apresentado novos desafios para o sistema educacional. Eu coloquei isso lá no começo, tá? O aumento da violência, a degradação ambiental do planeta, as tensões urbanas e a intensificação da globalização apontam para a necessidade de um novo paradigma educacional que encare as demandas atuais. Por isso, precisamos de uma educação que acompanhe os processos de avanço tecnológico, quebrando velhos paradigmas através de uma visão mais integradora, levando em consideração a complexidade e as incertezas que o mundo nos tem revelado. Bom, gente, isso também pode ser colocado por esse momento que a gente está passando da pandemia, né? Que são as incertezas que o mundo tem nos colocado, gente. Ninguém sabe de nada. E aí, como é que está sendo esse desenvolvimento desses meninos, da gente mesmo, né? Vocês podem até colocar um pouco da sensação de vocês, o que vocês estão sentindo mais dificuldade, o que pode melhorar, o que não pode. Então, é uma discussão para a gente poder falar, né, sobre tudo isso que a gente está vivenciando. Essas novidades que vocês estão aprendendo agora no curso, enfim, das vivências que vocês têm em sala de aula, mesmo como aluno, se eu não sou professor ainda, mas eu tenho experiências como aluno, então você passou por vários professores aí, e está passando também, né? Então, aí, para terminar, eu coloquei um trechozinho da Moraes aí, mas aí a gente vou fechar. Pensando nessa educação sistêmica, atenta às necessidades do mundo atual, quais seriam as propostas pedagógicas para uma prática que integre a sensibilidade, a intuição, a imaginação, a ética, a estética, o cuidado com a mente e o corpo, respeitando as religiões e a espiritualidade, na aprendizagem do ensino à distância? É muito atual para a gente aqui. Tanto EAD como para o ensino remoto, né? Que está todo mundo agora virtual. E aí, é isso. Eu falei um pouco com o John para a gente tentar marcar um outro encontro, um bate-papo assim, né? Acho que nesse fórum aí, lá para final de maio, depois que eu começar a receber essas atividades, eu vou tentar marcar um dia para a gente bater um papo, pode ser? Vocês topam um dia à noite aí, para a gente conversar, cada um na sua casa. Excelente ideia. A gente pega uma xícara de chá, aqui eu tô bebendo água. Excelente ideia, professora. E aí a gente conversa, dou um tempo para vocês também discutirem, e aí a gente pode fazer aquelas inscrições. É um bate-papo bem à vontade mesmo, tá? Porque a gente tá aqui para isso mesmo, para aprender junto, viu? Eu tô só colocando aqui, jogando para vocês
também trazerem para mim algumas coisas para a gente colocar, né? Então, eu acho que vai ser um momento muito rico. E é isso, meu povo. Aí as avaliações que a gente vai ver ao longo do semestre, lá no final, aí, ó, para vocês verem, isso aqui é um padrão, né? Todas as disciplinas têm a autoavaliação, que você vai dar sua nota, NPC, a segunda chamada, INF, enfim, tem tudo isso aí. Porque a instituição, ela tem essa exigência das notas, né, dessas atividades. Então, para todas as disciplinas, a gente tem que colocar a notinha. Bom, é isso. E aí o material está disponível na biblioteca, eu coloquei tudo isso daqui, BNCC, da Edgar Morin, 7 Saberes, coloquei uns livros aí sobre complexidade, desenvolvimento da psicologia, da aprendizagem, autonomia do Paulo Freire, e um livrozinho de práticas pedagógicas em artes que a gente fez aí com a UAB, tá? Eu acho que foi em 2018, 2017 que eu fiz esse livro aí, um PDF para ajudar com os alunos. E é isso, é para a gente poder interagir, e quem quiser mais material a gente pode disponibilizar ao longo do semestre. Estamos juntos, hashtag vai dar certo, e meu WhatsApp depois a gente troca aí, e vamos aí, seguindo junto. Aqui tem algumas referências, porque tem muita coisa que eu coloquei, tá? E é só gratidão, meu povo. Muito obrigada mesmo, por vocês estarem comigo até esse momento. Todo mundo já botou